Boa noite, bom dia ou boa tarde também se você está assistindo esse vídeo depois que aconteceu a nossa live de segunda. Se você está assistindo o replay dessa live, é só clicar, abrir o vídeo e conferir tudo que eu vou falar sobre cronogramas do Enem. Hoje eu vou falar tudo, eu vou ensinar você a fazer, a montar o seu cronograma do Enem, a montar um cronograma que seja não só intuitivo, que seja um cronograma que você coloque em execução. Eu vou explicar a importância do cronograma, a importância da montagem do cronograma, a importância de saber o que você vai fazer em cada época do ano hoje. Hoje você vai olhar para o seu futuro como se estivesse numa máquina do tempo e falar assim: quando estiver em junho, eu estarei fazendo isso, meu Deus! Tipo isso, tá? Olha só que legal, muita gente chegando. Eu já vi coraçãozinho subindo. Aperta no coração, mete o dedo nesse botãozinho do coração aí. Por quê? Porque o Instagram fica gostando mais de mim. Titio Zuck! Lá no Facebook, que agora não é Facebook mais, é Meta, né? Lá na Meta, lá ele vai falar: nossa, olha só, tem um monte de coraçãozinho subindo na live desse professor aí. Vamos distribuir mais esse conteúdo. Ele vai pensar isso. Ah, que beleza, agora subiu. Boa noite, Elane. Boa noite, Isa. Boa noite, Sara. Boa noite, Liza. Boa noite, Eulália. Boa noite, Luísa. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Pessoal, esse conteúdo que eu vou trazer hoje aqui, conteúdo top, conteúdo de primeira, para você que tá no terceiro ano do ensino médio e vai fazer o Enem pela primeira vez pra valer. Pra você que terminou o terceiro ano do ensino médio, fez o Enem, tá ansioso pelo resultado, acha que tem chance, acertou um número de questões legal. Pra você que terminou o terceiro ano, fez o Enem, não saiu muito bem, chorou um pouquinho, né? E tá agora descansando e tá pensando assim: meu Deus, eu vou ter que fazer tudo de novo. Não, você não vai fazer tudo de novo. Você vai fazer tudo melhor, você vai fazer tudo diferente do que você fez e não deu certo. Oi, Liza, oi, Isa, que bom ter vocês aqui. Boa noite, Ana. Vai ser legal, vai ser top. E aí, eu quero pedir pra vocês, as dúvidas que vocês tiverem durante a live, vão colocando as dúvidas aqui nos comentários. Tem uma caixinha com um pontinho de interrogação bonitinha aqui do lado. Ó. Olha quanto coraçãozinho subindo. Ó. Tum, 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 tum. O professor fica muito feliz com esse número de coraçõezinhos. Antes de eu começar, faz um favor pra mim. Fala, Gabriel. Beleza, garoto? Pega esse, tem um aviãozinho, que é tipo um aviãozinho de papel, fechadinho, uma setinha assim, que eu nem sabia que era aviãozinho antes de eu começar a trabalhar com esse negócio no Instagram. Eu ficava olhando e falava: que seta esquisita. Depois eu descobri: meu Deus, isso é um avião de papel. Mas beleza, hoje eu já sei. Agora quem não sabia, fala assim: ah, eu já sei, eu já sabia disso antes, mesmo se você não soubesse. Então, pega esse aviãozinho e manda pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu namorado, pra sua namorada, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, pro seu tio, pra sua tia, pro seu colega que não quer nada com nada da vida, ou para aquele que quer medicina e acha que não vai conseguir passar, ou aquele que tá assim: nossa, eu queria muito fazer medicina, mas eu acho que eu não tenho chance de fazer medicina e eu não sei o que eu vou fazer agora, eu não sei se eu tento fazer enfermagem para depois transferir para medicina. Esse papo é um papo longo, não faça isso, mas envia para um amigo, para uma amiga, porque o que nós vamos fazer hoje aqui é muito importante, tá, pessoal? E a hora é agora. É a hora de começar. Hoje já é dia 24 de janeiro. Então, na verdade, fala Joabecolaco. Fala, meu querido, beleza? Eu vou apresentar slides aqui porque eu acho que fica mais visual. Se vocês acharem que não, vocês falam: não precisa de slide, professor, porque fica parecendo aula. Não, mas é porque o professor gosta de dar aula, né? Eu acho que vai ficar mais visual, porque o que eu vou mostrar para vocês tem alguns detalhes. Quando você ouve falar de cronograma, e se eu estiver falando muito rápido, muito acelerado, vocês escrevem assim: água, tá? Porque quando vocês colocam assim, água, aí eu falo: deixa eu beber uma aguinha. Respirar, voltar ao foco, meditar um pouco e depois continuar acelerando bem rápido. Então, quando eu falo em cronograma, cronograma é diferente de planejamento, tá? Porque cronograma, eu tô pensando em um plano de tempo. Então, quando você pensa em um cronograma, e eu sou professor de matemática, mas antes de fazer matemática eu me formei em engenharia. Eu sou engenheiro civil também de formação e eu trabalhei na área. E lá na engenharia a gente faz muito cronograma, porque
como que funciona? Imagina que você vai fazer uma obra, né, de uma hidrelétrica ou então de uma estrada. Você precisa ter um cronograma para você ter ideia das datas em que você vai começar, em que você pretende começar um serviço e a data que você pretende terminar aquele serviço para dar sequência em outro serviço. Como assim, professor? Tipo assim, imagina aí na sua casa. Você deve estar aí no seu quarto agora, né? Ou então você está na sala. Dá uma olhada aí que você vai ver que a sua parede está toda pintada, não tá? Provavelmente ela está pintada, ou então ela está com um emboço ou um reboco. Antes de pintar a parede, alguém teve que levantar essa parede, não é verdade? Teve que subir tijolinho por tijolinho. Antes de levantar tijolinho por tijolinho, alguém teve que concretar a laje onde você está com os seus pezitos, ou o seu sofacito, ou sua camita, não é verdade? Existe uma sequência no que você vai fazer. Então, dentro das engenharias, você tem a sequência em que você tem que fazer cada tarefa. E isso vai valer para qualquer coisa. Se você pensar num processo criminal ou num processo civil lá dentro do direito, da advocacia, você também vai ter uma sequência de acontecimentos. E se você pensar na medicina, a mesma coisa. Como é que que um cirurgião vai retirar a vesícula do paciente que está inflamada, imagina que seja uma cirurgia de vesícula, se ele não abrir o paciente ou fizer o furinho para fazer aquela cirurgia por vídeo. Então, o cronograma, ele é organizar as suas ações dentro de uma linha de tempo. Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho. Voltei. Organizar as suas ações... É porque minha filha tá reclamando ali que ela não quer dormir. É inimiga do fim. Então, organizar as suas ações dentro de uma linha do tempo. Então, eu vou mostrar para vocês como que você faz isso com o Enem. Porque assim, pensa comigo. Se você pensar assim, nossa, eu vou estudar o ano todo. Eu vou estudar do mesmo jeito o ano todo? O que eu vou fazer hoje é o que eu vou estar fazendo lá em novembro, na véspera da prova? Não faz muito sentido, né? Ah, será que eu vou ter que estudar a mesma quantidade de matéria sempre? Quais são os simulados que eu tenho que fazer agora e os simulados que eu vou fazer lá na véspera da prova? Tudo isso você precisa contemplar agora. Você precisa montar um cronograma agora para você organizar isso na sua cabeça. Vai ficar bem mais fácil você estudar dessa maneira, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E esse conteúdo que eu tô trazendo para vocês, assim, é um conteúdo do Método Rocket, tá? Se você não conhece o Método Rocket é o meu programa de mentoria, tá? É um curso online que eu criei de preparação para o Enem. Então, dentro do Método Rocket, eu trabalho sempre com 3 pilares: plano de ação, técnicas e estratégias e controle emocional. O seu cronograma está dentro de qual? Dentro do plano de ação. E aqui dentro do plano de ação, o que eu tenho dentro do plano de ação? Eu tenho cronograma e planejamento. E eu já vou mostrar para você a diferença dos dois. Porque muitas vezes você vai ver aqui no Instagram mesmo, no YouTube, o cara falar assim, o cronograma 2022 da aprovação do Enem, sei lá, o planejamento. Mas qual a diferença dos dois? Como que isso funciona? O que é cada um? Então eu vou mostrar como que eu trabalho no Método Rocket para vocês e você vai poder copiar essa ideia aí para você, pode tirar print, não vou cobrar direitos autorais sobre isso. Claro que quem está dentro do programa, né, quem entra no Método Rocket, quem está comigo na mentoria, eu falo de cada um desses muito detalhadamente e eu monto o cronograma junto com você, né? Então, é um serviço individualizado porque não tem como não ser individualizado. Mas, quando eu pego o plano de ação, cronograma e planejamento, se você me pergunta assim, tá, Otávio, então, o que tem dentro de um planejamento, por exemplo? Dentro do planejamento, a gente pensa em conteúdos programáticos, a gente pensa nos materiais, a gente vai pensar no seu ambiente, a gente vai pensar no veículo que você vai utilizar. Veículo não é carro, ônibus ou van, tá, pessoal? O veículo eu vou fazer um cursinho online, eu vou fazer uma plataforma online, eu tô no 3º ano do ensino médio, então eu vou fazer um cursinho presencial. Como que você vai estudar? A sua rotina, o seu tempo, a distribuição do seu tempo
e as técnicas de estudo em geral. Mas eu falei sobre planejamento na semana passada, então eu não vou falar de planejamento hoje de novo. Eu só quero te mostrar o que a gente contempla dentro de um planejamento. Dentro de um cronograma é diferente. Lembra que eu falei para você que o cronograma é você analisar suas ações dentro de uma linha de tempo? Então, o seu cronograma, ele vai contemplar várias fases por quais você vai passar durante o ano. E eu costumo dividir em 5 fases principais. Isso aqui, pessoal, é genérico, tá? Então, eu tô pensando assim, ó. Você vai, é algo que funciona para quase todo mundo em geral. Só que cada um vai fazer adequações dentro da sua realidade. Dependendo do seu nível de cada conteúdo, da sua base de conteúdos. Então, tudo isso vai fazer diferença. Então, ó, as fases que eu divido são a fase inercial, a fase de desenvolvimento, a alavancagem, a crise de julho e a reta final. Professor, como assim? Eu não estou entendendo nada que você está falando aí. Calma, tá? Calma, fica tranquilo, respira, bebe um pouquinho de água. Que você vai entender. Se eu fosse você, eu até anotava isso no caderno, ou então tirava print dessa tela para você ver depois, assistir a live depois, interpretar isso para a sua realidade. Esse papo aqui é um papo avançado, tá? Não é uma live para quem, assim, nossa, caí de paraquedas, vou fazer o Enem, não sei nada de Enem. Talvez você possa sentir um pouco de dificuldade em entender tudo isso. Mas é importante você começar a pensar nisso aqui e assistir essa live com muita atenção. Então, dentro do ano, você geralmente vai passar por essas 5 fases. A fase inercial, que é agora. Inércia, o que é inércia na física? É quando você sai de um ponto em que você está parado e passa a ter movimento, né? Então, um corpo, lembra lá do Newton? Um corpo parado tende a permanecer parado se ele não for exposto a nenhuma força. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento se ele não for exposto a nenhuma força para pará-lo. Então, como você está parado agora e você precisa partir nos seus estudos, você vai vencer a inércia. E essa fase inercial, ela é difícil. E eu costumo dizer que ela vai demorar aí de 2 a 3 meses, dependendo do seu nível. Tem aluno que fez o 3º ano do ensino médio no ano passado e quase eu quero que todo mundo que fez o 3º que está aqui assistindo comigo passe no Enem. Mas tem aluno que não vai passar. Tem aluno que não vai passar por muito, tem aluno que não vai passar por pouco. Aquele que não vai passar por pouco, ele não vai ter muito dessa fase inercial. Porque se ele não passar por pouco, é porque ele fez muitas coisas certas durante o ano. E ele vai poder adequar detalhes do seu cronograma e do seu planejamento. Agora, aquele aluno que não passar por muito, aí esse aluno vai precisar mudar bastante, vai precisar avaliar bastante qual é o seu sentido, tá? Então, nessa fase inercial, o que a gente tem na fase inercial? Vou mostrar para vocês. Na fase inercial, que é a fase que você está agora, você precisa de 5 coisas. Vai lá! Você precisa urgentemente de um quadro de rotina. Então, você precisa organizar o seu dia a dia, entender como você está utilizando o seu tempo, entender quanto tempo você gasta nos compromissos inadiáveis, entender quanto tempo você está gastando aqui no telefone, entender quanto tempo você está gastando assistindo série do Netflix, entender quanto tempo você está gastando no trabalho ou ajudando a sua mãe. Tudo isso você tem que colocar num quadro de rotina semanal para enxergar o seu tempo e ver assim, nossa, eu posso estudar nesse horário, nesse horário, nesse horário. Isso demora um pouco, tá, pessoal? Como você vai começar a estudar, por isso que eu chamo de fase inercial. Vai demorar um pouquinho para você entender quando você rende mais. Tem gente que depois de 2 meses fala assim, caraca, eu estudo muito melhor à noite. À noite é que eu estudo bem, à noite é que eu rendo. Então, agora eu vou começar a estudar meia-noite até 6 da manhã, porque aqui em casa faz muito barulho. Gente, tem muita gente que faz isso, tá? E não tem problema nisso, não existe uma regra. O que precisa ter você precisa saber qual é a sua rotina perfeita. E você vai demorar um pouquinho para encontrá-la, tá? O normal é que você demore de 1 a 2 meses para encaixar o estudo dentro do seu horário. E aí, como você vai encaixar o estudo dentro do seu horário? Depois que você fizer isso, na verdade, você vai encaixar à medida que você organiza o seu ambiente. À medida que você organiza onde você está estudando, né?
Então, tem a galera que tem aquela casa muito barulhenta, com criança, com pai que fala alto, com mãe. Pai tá de home office, mãe tá de home office, aí tem 3 irmãos, uma loucura. Mora com a avó, mora com o tio, mora com cachorro, com gato, com gata, com coelho, com carneiro, na fazenda. Então, assim, tem gente que vai precisar organizar o ambiente dentro do quadro de rotina para conseguir estudar bem, tá? Isso é importante você pensar nessas coisas. Porque assim, vou falar real para vocês aqui. Sabe o que acontece demais? Quando chega lá em setembro, vem aluno aqui na caixinha do Instagram. Nossa, aqui em casa é difícil demais para estudar, professor. Muito barulho. E é uma loucura. E meu irmão tá me atentando o dia inteiro aqui, me atrapalhando a estudar. Poxa, mas em agosto que você vai perceber isso? Você não pode perceber isso em agosto ou em setembro. Você tem que perceber isso agora. Você tem que avaliar isso agora. Perceber quais são os ambientes que você tem disponíveis para estudar e selecionar o melhor, aquele que você vai render mais. Isso vai valer pro ambiente, isso vai valer para os horários que você vai estudar, tá? Fundamental isso. Coleta de materiais. Isso aqui costuma levar tempo, tá, pessoal? E eu não tô falando de tempo para você ir lá conseguir o livro, tá? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de tempo para você encontrar o material que você prefere estudar, encontrar um material para cada matéria que funciona melhor para você. Por exemplo, eu coloquei lá no... Quem aí tá no grupo de estudos? Levanta a mãozinha. Fala, eu! Quem tá no grupo de estudos lá no Telegram, fala aí. Eu tenho um grupo de estudos no Telegram, o link tá na minha bio, tá no perfil. Eu comecei esse grupo agora, acho que tem 74 pessoas lá hoje, tá? 74 alunos. E o link que tá fixado lá é um link de livros didáticos, tá? Então, tem os melhores livros do Brasil ali, de todas as matérias. Esses livros, eles têm exercícios resolvidos, exercícios propostos, exercício de vestibular, teoria, só que muitas vezes não vai ser o livro que vai ser o melhor material para você estudar determinada matéria. Então, às vezes, você vai perceber o seguinte. Poxa, Isa, que beleza. Você vai perceber o seguinte. Olha, eu tenho dificuldade em história, por exemplo. Tá? Eu não estou falando que seja eu. Apesar, eu não tenho muita dificuldade em história, não. Eu tenho dificuldade em biologia, tá? Abrindo o coração para vocês aqui. Então, física, por exemplo. Eu vou precisar de um material mais denso para estudar física. Por quê? Para eu entender melhor, para eu ver mais exercícios resolvidos. Agora, matemática. Matemática eu tenho mais facilidade. Eu posso estudar pela apostila. Eu não preciso pegar o livro do Manuel Paiva lá para estudar. Eu posso estudar por uma apostila, por exercícios, por PDF. Você precisa organizar isso, saber em qual material você vai utilizar. Sabe por que você precisa organizar isso? Para não acontecer o seguinte. Imagina lá, amanhã, terça-feira, aí você fala assim, não, montei meu planejamento, professor, amanhã eu vou estudar matemática, física e química. Aí você senta para estudar, aí você vê lá, matemática, o que eu vou estudar hoje mesmo? Tem que estar no planejamento. Vou estudar porcentagem. Aí você fala, então deixa eu procurar uma aula aqui de porcentagem no YouTube. Daqui 2 minutos exatamente você vai estar assistindo um vídeo que o YouTube te ofereceu. Um vídeo de alguma coisa que você gosta. Você não vai estar assistindo a aula de porcentagem. Por quê? Porque se você desvia um pouquinho do seu caminho com tanto de coisa chamando sua atenção, você vai acabar perdendo tempo. Não, será que eu vou estudar... depois eu tenho que estudar geografia, vou estudar globalização. Peraí, deixa eu procurar aquele meu livro. Nossa, já perdeu 20 minutos. Aí você acha o livro e fala, nossa, esse livro não é muito bom para essa matéria não. Vou ver se eu acho uma apostila na internet. Aí você já perdeu 1 hora. E de novo você tá no YouTube assistindo um vídeo sugerido lá para sua conta. E provavelmente você deve ter assistido aí uns 7 cortes de podcast até as 7 horas da noite. E você não estudou nada. Então essa organização... E eu tô falando isso, gente, não é porque eu sou dono da verdade, não. É porque acontece comigo. Se eu não tiver... É isso aí, Antônio. É isso aí, Davi. Se eu não tiver uma organização quando eu vou trabalhar, por exemplo, imagina que eu vou preparar alguma coisa no método Rocket lá e tô montando conteúdo, montando aula. Se eu não tiver muito bem definido o que eu vou fazer,
eu vou me perder, a minha atenção vai se perder na rede social. Ou no YouTube, ou aqui no Instagram, ou no Facebook não, que ninguém mais usa Facebook. Ou no TikTok. TikTok é uma droga, né? O TikTok é o crack das redes sociais. Por quê? Porque aquele negócio louco, só vídeo rápido, só vídeo rapidinho que você gosta. Poxa, você fica 2 horas ali assistindo um monte de imbecilidade e não faz o que você precisa. Fala, meu amigo Melas. E fala, Tiagão. E aí você não faz o que você precisa. Então, você precisa fazer essa coleta de material aqui antes de começar a estudar. E você vai fazer ela durante o seu processo de estudos também. Então você vai percebendo, você vai falar, nossa, eu iria estudar com o material que o professor pôs lá no grupo de estudos. Mas agora eu acho que eu vou trocar por outro, vou trocar por uma apostila. Quando baterem umas 200 pessoas lá no grupo de estudos, aí eu vou disponibilizar umas apostilas lá. Tem umas apostilas dentro do Método Rocket. Quem é do Método Rocket aqui? Deixa eu ver quem que tava comigo ano passado no Método Rocket, que tá ainda, né? Só Liza, pra quem tá aqui na live, só Liza. Tem as apostilas lá dentro do Método Rocket muito boas. E aí, assim, a Liza, minha aluna do Método Rocket, ela tinha opção, ela poderia estudar lá com a apostila. Claro que no cronograma do Método Rocket eu já mandava a referência, você já recebe a referência do material que você vai estudar. Então tá lá, bioquímica, tá lá, ó, é a apostila tal, capítulo tal, volume tal. Fica mais fácil. Mas se você não tiver no Método Rocket esse ano, eu espero que você esteja comigo esse ano também, a mesma coisa, você vai conseguir coletar o material e analisar, além dos materiais, a seleção das aulas, ver quais os canais você prefere, se você assistiu uma plataforma, qual é a plataforma que você gosta mais, se você está num cursinho presencial, também aquela aula que você vai anotar no caderno. Tudo isso vai demorar um tempinho para acontecer. E aí depois disso tudo, aqui na fase inicial, é quando você constrói suas metas diárias, quando você demora um pouquinho para entender o que vai ser sua meta. Porque não é um milagre, né, pessoal? Não é assim, minha meta diária é fazer 15 exercícios de matemática hoje. Aí você vai lá e pega uma lista de 15, trava em 11 e fala, nossa, não consegui cumprir minha meta. Então talvez a minha meta seja tentar resolver 10 exercícios. Talvez minha meta seja acertar 8 de 10. Se eu cumprir isso, eu marco minha meta diária. Se eu não cumprir, eu não marco minha meta diária. Então, essa fase inicial, e essa fase vai levar de 2 a 3 meses. Então, nós estamos em janeiro, fevereiro, março, comecinho de abril. Você tem aqui fevereiro e março, e esse finalzinho de janeiro, você tem esse período para você organizar o seu cronograma, a sua vida de estudos. Não pode passar disso, tá, pessoal? Não é bom que passe disso. Professor, mas você fala isso, que não é bom que passe disso, mas aí lá em maio você abre turmas, por exemplo, para o Método Rocket. Aí esse pessoal que está entrando em maio, depois o pessoal que entra em agosto, que entra em outubro, como que esse pessoal faz? Ele vai ter uma programação, um cronograma completamente diferente desse. Esse cronograma que eu estou mostrando para vocês, que pega essas fases aqui, ó, fase inicial, fase de desenvolvimento, alavancagem, crise de julho e reta final, isso aqui é para quem vai começar agora. Isso aqui é o melhor dos mundos, tá? É o melhor dos mundos. É você ter essas 5 fases, esses 5 processos, em que geralmente você fica na fase inicial até o final de abril. Então, desculpa, até o comecinho de abril, metade de abril, até ali na Semana Santa. Depois você vai numa fase de desenvolvimento seguida de alavancagem até o final. No final de julho costuma vir uma crisezinha, que é aquela férias de meio de ano, e é uma crise de desenvolvimento de conteúdo, que eu vou explicar depois também mais detalhadamente. Mas você vai organizar isso na sua vida, você vai organizar a sua vida escolar do ano agora. Você precisa entender o que você vai fazer durante esse período. Porque só para mostrar para vocês, entenderam a fase inicial, né? Então, na fase inicial, você está organizando sua vida. Você está coletando material, você está vendo quais são as aulas que você vai assistir, você está vendo como vai ser o seu ambiente, como vai funcionar a sua rotina da melhor maneira. E nesse momento,
calibrando meta diária. Nesse momento, acontece muito de você não ter um desempenho muito bom nos exercícios. Não se assuste, tá? Porque às vezes você acha que você vai começar a estudar, vai pegar uma lista, vai resolver a lista toda. Mas é porque você não está só estudando a lista, você está organizando sua vida toda de estudos. Depois que você organizou, aí vem a fase de desenvolvimento. Por quê? Porque nessa fase de desenvolvimento, o seu desempenho já vai começar a melhorar. Você já vai perceber o seu desempenho melhorando. E aí, se o seu desempenho não estiver melhorando, é um problema. A gente tem que analisar o que está acontecendo. Mas na fase de desenvolvimento, você vai usar a estratégia individualizada, ou seja, você vai perceber o que funciona melhor para você. Você vai fazer priorização de conteúdos, ou seja, você vai priorizar aqueles conteúdos que tem um PRD mais alto, né? O conteúdo que vai aumentar a sua nota, tem potencial para aumentar a sua nota. E aí você vai focar muito em exercícios e em simulado seriado. Como que funciona isso aqui? Só para você entender. Vocês viram que na fase inercial não tem simulado, né? Professor, mas olha só, eu fui seu aluno ano passado e você me deu simulado em fevereiro, rapaz. Poxa vida, você me deu simulado só pra... Mas se eu te dei simulado antes é porque você já estava com a vida um pouco mais organizada, tá? Eu tô falando aqui para quem tá começando do zero. E aí esse simulado seriado, ele é interessante na fase de desenvolvimento. O que é simulado seriado? É você fazer simulados dos conteúdos que você viu na semana. Então, selecionar questões daqueles conteúdos e fazer um simulado no sábado. Ou fazer simulados separados. Então, você faz um simulado, por exemplo, de uma prova só de matemática, 45 questões. Você faz um simulado só de ciências da natureza no outro final de semana. No outro final de semana, você faz um simulado só de ciências humanas. Sacou? Esses simulados seriados são importantes e eles vão te ajudar nessa fase de desenvolvimento para depois, bum, você bater na alavancagem. O que é alavancagem? É isso mesmo, é alavancagem. É você jogar o seu desempenho para cima. É você acelerar o seu processo de aprendizagem, o seu processo de resolução de exercícios. O seu processo de aumentar a nota. Uma coisa aqui, pessoal, ó, você precisa entender isso aqui. O que te passa no Enem é nota, tá, gente? O que te passa no Enem é nota. Então, quanto maior for a sua nota, mais chances você tem de passar no SISU. Então, tudo que eu trago para vocês, tudo, são gatilhos que você tem para utilizar, gatilhos que você deve utilizar que vão aumentar a sua nota. Então, quando eu estou falando em exercícios, em correção de erros, em diagnóstico, o que é um autodiagnóstico de um simulado? É você pegar o simulado e analisar todas as questões que você errou, ou as que você chutou e acertou. Você vai analisar todas essas questões, você faz esse autodiagnóstico. Quando você faz o autodiagnóstico, enxerga as questões que você errou, enxerga aquelas questões que você chutou e acertou na cagada, mas que você não sabia bulhufas do conteúdo, o que você está fazendo? Você está enxergando um conteúdo que você precisa revisar. Você está enxergando um conteúdo que você precisa estudar de novo. Você está enxergando um exercício que você não sabe fazer. Ou seja, você está enxergando um negócio que te reprova no Enem. Não é verdade? Porque se aparecer aquele exercício no Enem, daquele conteúdo, com aquela linha de raciocínio, você vai errar. Então, nessa fase de alavancagem, essa fase de alavancagem é importante por conta de desempenho. O que você vai fazer é autodiagnóstico, correção de erro, bater muito em correção de erro, resolução aprofundada. O que é resolução aprofundada? E aqui, pessoal, eu já estou falando, a gente já está em junho. Otávio, mas espera aí. Tira essa tela aí que eu tenho um negócio para te perguntar. Olha aqui, meu querido. Você está em junho, nós estamos em janeiro. Para que você está falando negócio de junho, meu amigo? Sabe por que eu estou falando para você o negócio de junho? Porque senão você chega lá em junho estudando igualzinho você estuda agora. Isso é o normal. Tem 6 milhões de pessoas que vão fazer o Enem esse ano. 5. 4 milhões e 500 mil vão fazer o quê? Vão estudar do mesmo jeito hoje até outubro. E aí em novembro vão começar a assistir aqueles aulões do YouTube de revisão. Um monte de aulão de revisão. A pessoa começa a assistir a aula 8 horas da manhã.
fica até meia-noite e fala assim, nossa, hoje eu assisti tanta aula. Eu assisti a aula do Ferreto, do Humberto Manarino, do Procópio de Matemática. Eu assisti a aula da Débora Aladim. Nossa senhora, assisti a aula demais. E não adianta nada. Não adianta nada. N-A-D-A. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo esse processo de revisão lá no fundo, você não fez nada com sua base de conteúdo, você não fez exercício, você não corrigiu o erro, você não fez diagnóstico de simulado, nem simulado você fez. E como que você vai saber a hora de fazer? O melhor momento para fazer? Se você está no terceiro ano do ensino médio, você vai começar o terceiro ano do ensino médio agora, a escola ainda te dá um plano, né? Por quê? Porque a escola vai ter uma sequência. Mas a escola não consegue individualizar a preparação. Então a escola ela está cumprindo currículo. Ponto. Você vai ter professor que vai te ajudar demais. Você vai ter professor que vai dar aula, vai te passar a prova, vai passar exercícios. Mas a sua preparação individualizada, o professor na sala não faz. Ele não tem condição de fazer. Você tem que saber fazer. Você tem que saber o momento que você vai fazer simulado, o momento que você vai começar a pensar mais no exercício individualizado. Quando eu falo dessa... Aqui na alavancagem, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu falo de resolução aprofundada, eu tô falando de você pegar uma lista de exercícios, você pega aquele exercício que você conseguiu resolver, você pensa assim, será que tem jeito de eu resolver ele mais rápido? Eu fiz um exercício de análise combinatória aqui, professor, de matemática. Acertei o exercício, mas eu gastei 15 minutos. Mas eu gastei meia hora. Mas eu precisei colar um pouquinho na internet. Mas eu tive que dar uma olhada no negócio que eu esqueci. Será que existe um jeito mais rápido para eu fazer essa parada? Na alavancagem, você vai se preocupar com isso. Você percebe que você não estava preocupado com isso na fase inercial? Agora, no começo, você não está preocupado com isso. Na fase de desenvolvimento, você percebe que você estava querendo fazer mais exercícios? Você estava querendo um volume maior de conteúdo? Agora na alavancagem não. Agora você chega num momento em que você vai ter que focar mais na individualidade de cada problema que você precisa resolver na sua cabeça. De cada raciocínio que não fechou. Cada ferramenta de exercício que você não adquiriu. No Enem você vai fazer 180 questões objetivas e uma redação. Então, o que você precisa saber fazer? Uma redação muito bem feita, muito bem escrita, seguindo todas as 5 competências, pra você meter um 1000 na cabeça e... Sim, entendeu? E você precisa fazer exercício, você precisa saber fazer exercício. Exercício é ferramenta de resolução. Então, quanto mais ferramentas você tiver para resolver problemas, melhor vai ser. Melhor você vai sair na prova, tá? Então... Na alavancagem, além do autodiagnóstico, da correção de erro, da resolução aprofundada, você vai focar em auto-PRD. Na semana passada, na live de segunda, eu falei sobre planejamento e eu falei muito sobre PRD, eu não vou voltar aqui. Assiste a live de segunda passada, vai ser muito bom para você. Mas PRD é peso, recorrência e dificuldade. São os conteúdos mais importantes para aumentar quem? Para aumentar a sua nota. A gente quer aumentar a sua nota. É isso que eu quero. Eu quero aumentar a sua nota para você passar. Então, auto-PRD na alavancagem, o que significa isso? Se você quer medicina na UFRJ, ciência da natureza tem o triplo do peso de ciências humanas. O que você vai estar estudando aqui na época da alavancagem? História ou biologia? Você vai estar estudando muito mais biologia do que história. Você vai estar muito mais preocupado com biologia do que com história, tá? É disso que eu estou falando. E aí na alavancagem tem simulado Rocket. Esse simulado Rocket aqui é porque isso aqui é do curso, tá? É do método. Mas você pode encontrar simulados. Dentro do método Rocket, você começa a ter simulado Rocket aqui na alavancagem, que é simulado mesmo. Simulado Enem, igualzinho à prova, 180 questões, redação. Quem está comigo sabe que no último simulado Rocket do ano passado, nós acertamos o tema da redação. Laísa está aqui, ela não me deixa mentir. Acertamos o tema da redação no último, gente. No último, uma semana antes da redação. Simulado Rocket para os meninos. E o tema que eu coloquei no simulado era cidadãos sem RG no Brasil. Foi maravilhoso. Tomara que aconteça de novo esse ano. E aí, depois, você vai ter as 2 últimas fases. E aí tem uma aqui
que eu chamo de crise de julho, mas que ela pode ser em agosto, ela pode ser em junho, ela pode ser hoje. Não, hoje não, tá? Hoje não pode ser, porque você não começou a estudar. Mas a crise de julho é geralmente quando você breca o seu número de acertos de simulado, ou quando você começa a cair no número de acertos de simulado, e aí você tem realmente uma crise, tá? Você pensa, meu Deus, será que eu fiz tudo errado? E aí você vai ter que avaliar. Você vai ter que avaliar o que você errou, se você errou o conteúdo que você não estudou, ou se você errou por falta de atenção, ou por falta de tempo. E aí você vai ter que fazer um diagnóstico do que está acontecendo com porcentagem de acertos de lista de exercícios, para ver o que está errado, para ver o que você está fazendo errado dentro de cada matéria. Tem um negócio, pessoal, que chama algoritmo de aprendizagem. Eu estou falando muita coisa, viu? Depois vocês assistem de novo. Algoritmo de aprendizagem. O que é isso? É o jeito que você aprende. Algoritmo, vocês sabem, né? Algoritmo é uma sequência de comandos. Então, tem gente que tem um algoritmo de aprendizagem assim, mais visual, né? Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que precisa escrever para aprender. E às vezes você nem conhece ainda qual é o seu algoritmo. E aí quando chega lá em junho, julho, agosto, que é o momento da crise, você fala assim, caraca, eu não consigo aumentar o meu número de acertos de ciências humanas. Por que eu não estou conseguindo aumentar o meu número de acertos de ciências humanas? Deixa eu ver, será que eu estou estudando de um jeito que não me favorece? Pode ser. Será que eu estou estudando menos do que eu deveria? Também pode ser. Será que eu estou fazendo pouco exercício desse conteúdo? Pode ser. Será que eu estou fugindo dos meus erros aqui, não estou corrigindo o erro e aí eu estou errando no simulado? Também pode ser. Essa avaliação ela vai acontecer e geralmente ela acontece em julho, geralmente lá perto das férias de meio de ano, tá? Que é quando sua energia costuma dar uma queda e às vezes você começa a diminuir o número de acertos. Isso acontece muito, tá? Muito mesmo. Não se assuste, não é só com você. E aí tem a reta final, né? Na reta final, aí você vai fazer revisão de PRD, você vai fazer estratégia aplicada, aí você vai começar a pegar as provas antigas, pegar todas as provas de Enems antigos e treinar sua estratégia de prova incansavelmente ali para você alcançar o melhor resultado, correção de erros e revisão, resolução aprofundada de novo para a reta final. Beleza? Então, repara que eu gosto de dividir a sua preparação em 5 momentos, em 5 fases. O seu cronograma tem a fase inercial, que é agora, que é quando você precisa sair, você está parado, você está na praia, justo que você esteja na praia. Se você não está na praia, está de férias, está jogando, você está assistindo série em qualquer plataforma de streaming, você está namorando, você está fazendo coisas que você gosta, né? E para sair dessa inércia, para entrar em movimento, é difícil. Então você precisa planejar como que você vai fazer isso e você precisa também determinar um tempo para você fazer isso. Para depois entrar a fase de desenvolvimento. Depois vai vir a alavancagem, depois vai vir a crise de julho e vai vir a reta final. Pessoal, isso aqui, ó, com as dezenas, centenas de alunos que eu já trabalhei, isso é uma regra que acontece com quase todos. Mas eu vou dar um exemplo. Imagina um aluno que fez o 3º ano passado, vai para o SISU, quer medicina e quase passa. Para ele voltar a estudar agora, ele não vai ter a fase inercial. Ele vai ter um debriefing, que é avaliar o que ele fez no ano passado, ver o que faltou para ele passar, qual detalhe faltou, e ele já vai começar direto na fase de desenvolvimento, né? Ele vai pular a fase inicial. A mesma coisa vale para um aluno que já está no 2º, no 3º ano de cursinho, que está tentando medicina e que às vezes não vai passar no SISU por pouco. A mesma coisa vai acontecer, tá? Agora, para você que está entrando no 3º ano agora, você vai ter a fase inercial. Fatalmente você terá a fase inercial. Para você que não tem uma base de conteúdos muito boa, você também vai ter uma fase inercial, tá? Então, essas 5 fases eu quero que você tire um print aqui dessa tela assim, ó. Com minha cara bem esquisita, tá? Bem duende verde.
para você lembrar de montar isso no seu caderno. Lembrar de montar o seu cronograma, lembrar de todos esses detalhes, assistir essa live de novo para você não esquecer nada durante o ano da sua preparação. E claro, se você quiser vir comigo pro Método Rocket, depois do SISU, lá no dia 21, eu vou abrir as vagas. Então fica ligado aqui no Instagram, que já já eu vou trazendo essas novidades para vocês, tá? Quem tem dúvidas? Oi, Larissa. Larissa chegou depois. Oi, Murilo. Oi, Gabriel. Oi, Flávio. Joana, Luiz Gabriel, Cássia. Fala, Davi. Ellen, Daniel, Poli, Daiane. Tem gente que entrou, que saiu, que voltou. Tamires, Dr. Fabrício, Mari. Que bom que vocês estão aqui comigo. Micaela, Miguel. Tem uma galera aí ainda. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu falei muita coisa, né? São muitas informações, mas é para mostrar para vocês também que existe uma complexidade, né, pessoal? Precisa existir uma complexidade. Você tem 300 mil vagas, mais ou menos, para 5 milhões de pessoas. Então, não é qualquer um que vai estudar de qualquer jeito e vai passar no Enem. Então, especialmente porque você nunca estudou pro Enem, né? A não ser que você já esteja no cursinho, ou que você fez o terceiro ano passado e já me acompanha há algum tempo, você sempre estudou de um outro jeito. Você sempre estudou de um jeito de escola. E o Enem é uma prova completamente diferente de tudo que você já fez. Então, para se programar para essa prova, para ter um desempenho legal lá, para ter uma nota legal lá, é preciso conhecer esses melindres, né? Conhecer esses detalhes e montar um plano. Ter um plano de ação para você chegar lá e, bum, entrar na faculdade. Aí você está perguntando assim, ó. Otávio, você acha que dá para ir bem mesmo com a fase inercial? Com certeza. A fase inercial, ela é necessária, na verdade, né, Isa? Porque, assim, a fase inercial é para maioria, quase todos os alunos que estão começando o terceiro ano do ensino médio ou que nunca se planejaram. Porque tem gente, Isa, que fez o terceiro ano, fez o Enem de novo, fez o Enem a segunda vez e nunca se planejou, nunca montou um cronograma. Então, se a pessoa vai começar a estudar certo, se ela quer começar a estudar certo, ela vai precisar da fase inercial, né? Ela vai precisar montar um quadro de rotina, ela vai precisar coletar o material que ela vai utilizar, ela vai precisar entender qual o melhor ambiente para ela estudar, as melhores aulas que ela precisa assistir, qual é o algoritmo de aprendizagem dela, o jeito que ela aprende melhor cada matéria, de que maneira ela estuda para ela conseguir fazer mais exercícios, para ela resolver uma quantidade maior de exercícios. Então, tudo isso a fase inercial, ela não é algo que te segura, pelo contrário, ela é algo que te empurra para o seu desenvolvimento durante o ano. Então, com certeza dá para ir bem, tá? Tem muito aluno que passa no Enem no terceiro ano. Claro, quanto mais concorrido é o curso, mais difícil disso acontecer, né? Então, vai ser difícil um aluno no terceiro ano passar para medicina, por exemplo, em qualquer universidade. Vai ser difícil um aluno no terceiro ano, vai ser raro, tá? Desculpa, não difícil. Tira o difícil. Vai ser raro, tá, Isa? Mas vai ser raro isso acontecer. Porque a concorrência é grande e porque tem gente se preparando há mais tempo. Mas, com certeza, com a preparação bem feita. E aqui, hoje, você já sai na frente de umas 4.159.302 pessoas, tá? Só com essa live, aplicando esse cronograma, você já está na frente dessa galera toda. Por quê? Porque a maioria das pessoas não faz isso. A imensa maioria não se planeja, não monta um cronograma, não entende a sua preparação para o Enem. E é óbvio que quanto melhor é a sua preparação, melhor é a sua nota. Não existe acaso no Enem, tá, gente? Não tem sorte. Nossa, eu dei muita sorte e passei. Não tem isso. Então, dá para ir bem sim. Com certeza dá para ir bem. Mesmo começando a se preparar agora. Tá? Você já está na frente de muita gente só de estar pensando nisso agora, tá? Eu te garanto isso. Valeu, Isa. Quem mais tem perguntinhas? Fala, Lucão. E aí, meu querido?
Eu tenho que te mandar mensagem, Lucão. Tem que falar um negócio do Super Prof lá, rapaz. Eu esqueci de te falar. Não sei se você já arrumou já alguém, mas eu tô querendo. Depois eu te mando mensagem no privado. Já ficou aí pra galera ver. Isso aqui tá gravado. Depois um monte de gente vai ver, né? Se alguém... Fala, Pedrão! E aí? Jonathan, Mariana... Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês nesse momento. Eu gosto de pensar o seguinte. Eu não tô aqui pra dificultar as coisas, tá? Porque às vezes a pessoa vai pensar assim, nossa senhora, tá? Fala de tanta coisa aqui, de planejamento, de cronograma, de organização, não sei o quê. Não é só sentar a bunda na cadeira e estudar? Tá aí uma crença limitante que a gente tem, porque é algo que a gente ouve a vida toda. Não, quer passar? Senta a bunda na cadeira e estuda. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona mesmo. E assim, você troca... A semana passada eu falei isso. Vai ficar gravado assim, tá, Mariana? A semana passada eu falei isso. Você troca a sua aprovação por tempo. Então... você pode estudar 1 ano e passar, você pode estudar 2 anos e passar, você pode estudar 6 anos e passar. Quanto melhor for a sua organização, a sua montagem desse cronograma, entender a prova e trabalhar durante o ano inteirinho para chegar lá com os dispositivos que aumentam a sua nota, mais rápido você vai passar, tá? Então, o que eu ofereço aqui para vocês todos os dias são ferramentas para acelerar a sua aprovação. Você vai estudar até passar, né? Você não vai estudar para passar. Então, você vai estudar até passar. Esse até passar, a gente não sabe quanto tempo será. Mas uma coisa é certa. Quanto mais correto você faz essa sua preparação, quanto melhor você monta o seu cronograma, organiza o seu planejamento, cuida do seu dia a dia, pensando sempre em aumentar a sua nota, em jogar a sua nota para cima, mais rápido você passa. E aí, para se organizar, para montar cronograma, para montar planejamento, para fazer análise de erro, autodiagnóstico, tudo isso que eu falei aqui hoje, você precisa entender como funciona esse dispositivo, tá? Então, é por isso que eu trago esse conteúdo para vocês. Isa, no dia 21 de fevereiro. 21 de fevereiro. É depois do SISU, tá? O SISU vai acontecer de 15 a 18. E aí, no dia 21, eu vou abrir as vagas para mentoria, tá bom? Mas eu vou avisando aqui no Instagram. Fica ligado aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um compromisso agorinha. E eu vou encerrar por aqui. Tá bom? Quem chegou depois, quem chegou atrasado, eu vou deixar essa live gravada. Como eu vou deixar ela gravada, eu vou postar ela agora. Então vai lá, curte a live, porque ajuda o Instagram também a distribuir ela. E se quiser tirar um printzinho e postar no seu Instagram, no seu Stories, falar, pô, teve uma live maneira ali com o professor Otávio, entendeu? Então, esses negócios importantes que eu acho que podem te ajudar, entendeu? O que você acha? Também eu fico agradecido. Lembrando que o grupo de estudos está aberto, é só clicar no link da bio, entra lá pro grupo do Telegram, já tem 74. Já pensou se passar todo mundo no final do ano? Vai ser coisa linda, hein? E é só clicar para entrar. Beleza? Gustavo, professor, o senhor sabe que eu sei demais da conta. Dia 11 de fevereiro, Gustavão, dia 11, tá? 11 de fevereiro sai a nota do Enem. 11 sai a nota do Enem, dia 15 o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abre. E aí a gente vai ter live todo dia no SISU, provavelmente à meia-noite. Por quê? Porque o SISU atualiza o sistema à meia-noite. Então, à meia-noite aparecem as notas de corte daquele dia, mas ainda vou falar muito sobre isso, já falei muito aqui hoje. Depois eu vou falar sobre o SISU para vocês. Beleza? Beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus. Fui!